Tá, joia. Gente, então agora, né, oficialmente, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui fazendo mais uma reunião do Departamento de Tocoginecologia. E hoje a gente tem, né, uma presença especial aqui, né? O superintendente do nosso hospital, que é o professor João, né? João Renato Benini Júnior, e a Juliana, que trabalham numa área extremamente importante para o hospital, para o cuidado dos dados, e além disso, né, ele é o superintendente do nosso hospital com 1000 afazeres e está aqui dedicando um tempo dele para trazer esse tema super tecnológico, né? O professor João é o nosso professor tecnológico aqui do grupo e tá tendo a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Então, eu queria agradecer imensamente a Juliana e o João, que atenderam esse pedido meio de urgência, porque essas questões, né, da informática, de todo esse desenvolvimento de dados, de cuidado com dados, é uma coisa muito ativa, né? Uma coisa que muda muito. E o professor João, né, sempre se preocupou que a gente estivesse à frente de tudo isso, colocando o nosso hospital, os dados das nossas pacientes, sempre com o cuidado exigido, né, em todas as questões com relação a isso. E eu acho que, assim, então é um ganho enorme tê-lo conosco aqui, compartilhando o conhecimento dele. E aqui, né, o que eu já tinha conversado um pouco com a Juliana antes da gente começar, a importância desse tema para todos nós, né? Nós, professores mais velhos, que vivemos um outro tempo, os mais novos que vão viver a vida toda com todo esse cuidado com o armazenamento de dados, os alunos de graduação que estão chegando. Estou vendo aqui a professora Patrícia, que é coordenadora de ensino aqui do departamento. Então, os alunos da graduação de todos os anos deviam estar assistindo essa palestra. E é isso. Então, agradecer a todos. E assim, né? Isso é importante, estou vendo funcionários da diretoria, pessoas que tenham uma abrangência mesmo, porque isso aqui é uma coisa importantíssima para todos que estão aqui dentro do hospital, para todos que trabalham com dados e com o sigilo de dados de pacientes, tá? Então, essa também é a minha última reunião como chefe de departamento, que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, assim, eu não sou saudosista, eu estou contente e muito feliz de estar com o professor João e com a Juliana aqui comigo hoje. Então, eu peço que vocês façam perguntas no chat e depois, a critério do professor João, da Juliana, a gente vê se a gente vai abrir alguma coisa para discussão conforme o tempo, mas inicialmente que as perguntas sejam feitas no chat, e a condução agora fica a cargo da Juliana e do João, tá? A reunião é de vocês e, mais uma vez, agradeço imensamente vocês estarem aqui com a gente. Obrigada. Bom dia, professora Fernanda, muito obrigado pelo convite. Foi meio em cima da hora mesmo, mas eu acho que, por exemplo, a senhora comentou, né, a sua última reunião, então tem coisas que não dá para dizer não, né? Então, eu queria destacar aí a importância da professora Fernanda ao longo desses últimos anos nessa questão mesmo da TI, né? Por exemplo, na gestão dela frente ao departamento, ela se dedicou e até criou, né, uma subcomissão de TI dentro do departamento, né? Então, acho que isso já mostra uma visão, né, diferenciada em relação a esse assunto, né, esse tema, que é tão atual, né, e trará muitos desafios para nós nos próximos anos, né. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme. Realmente, assim, a gente preparou o material bem em cima da hora, mas isso não tem problema, porque o fundamental, nós vamos passar isso durante a discussão, é startar mesmo esse debate aqui dentro do nosso hospital, de maneira estruturada, né, para traçarmos metas e arrumarmos soluções, porque elas estão em construção também, né? Então, isso ao longo do debate nós vamos apresentar para todo mundo. Essa discussão, só para vocês entenderem, né, para todo mundo entender como é que surgiu, surgiu com uma demanda, né? Então,
na semana retrasada, na semana passada, né, houve uma situação aqui dentro do hospital que envolvia essa questão de compartilhamento de dados, e a professora Fernanda, muito sensível a isso, colocou no grupo, né, que nós temos, nós discutimos, fizemos uma reunião, entendemos que era um momento oportuno, porque vai ter uma troca agora, né, está tendo troca dos alunos de graduação, e acho que a gente falou, olha, talvez fique um pouco em cima da hora, mas para preparar um material mais específico, mas não podemos perder a oportunidade, né? Acho que as coisas têm que acontecer no momento que surge a demanda mesmo, né? Então, até por isso, eu queria já começar a apresentação fazendo não sei se é meio meia-culpa, colocando assim, que talvez o título tenha ficado um pouco limitado, né? Porque nós colocamos aí, então, LGPD e telemedicina, né? Por que colocou telemedicina, né? Porque surgiu num contexto da reunião lá que era sobre um ato de médico mesmo, né? Como eu sou, minha graduação é em medicina, eu estava mais familiarizado com a legislação relacionada mais à medicina, colocamos medicina, mas, em verdade, a discussão ela abrange todas as áreas de saúde que atuam dentro do hospital, né? Então, a enfermagem, a fisioterapia, a psicologia, o serviço social, todos os que atendem paciente hoje em dia, os seus conselhos têm algum tipo de regramento, né, de orientação em relação a isso. Então, talvez o nome mais apropriado fosse LGPD e telesaúde, em verdade. Mas tudo bem, eu acho que a gente coloca aí, falando, né, as particularidades da medicina, mas a gente convidou todos os profissionais do hospital para participarem, porque acho que é o momento da gente fazer uma reflexão ampla mesmo no hospital, né, envolvendo não só a parte do atendimento médico, mas também dos outros profissionais de saúde que aqui atuam, né? O hospital chama Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, não é à toa, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, tá? Mas, enfim, eu vou fazendo esse preâmbulo, eu combinei com a Juliana que ela faria, então, uma introdução, né, Juliana? E depois eu faço umas colocações no final e a gente vai acompanhar as perguntas do chat, tá? Mas também vou deixar espaço para que as pessoas tirem dúvidas, se puderem perguntar também de maneira síncrona aqui mesmo, né, ao vivo, para a gente não tem problema não, tá? Então, eu vou passar para a Juliana. Então, a Juliana, eu vou apresentá-la, a professora já apresentou, mas eu vou aqui na explanação. A Juliana, como eu, tem uma formação na área da saúde, né? Então, nós não somos profissionais com formação em TI, né? Nós somos da área da saúde e então, a Juliana atuou durante muito tempo, né, no laboratório, né, de clínico aqui, mas a gente tem um interesse muito grande nessa parte de ferramentas de TI como facilitadoras aí para a questão da assistência, né? Então, a Juliana, atualmente, por conta disso, ela já ocupou vários cargos aqui de gerência no hospital. Atualmente, na nossa nova certificação do hospital, ela ocupa, né, a coordenação da divisão, né, de gestão de dados, né? Então, é uma divisão nova, né, que ela acompanha, tem tanto a parte de TI, né, que a gente chamava de informática antes, né, que ficou um nome meio ultrapassado, quanto a parte de arquivo médico, por exemplo, né? É que arquivo médico está ficando um nome meio defasado também, né? Então, a gente criou o nome de Divisão de Gestão de Dados e Tecnologia da Informação, né? Então, essa que é o nome da divisão, e a Juliana, então, atualmente é a coordenadora, tá? Então, Juliana, eu vou passar a palavra para você fazer, então, a sua exposição, depois a gente continua aí no final, aí, por favor. Obrigado. Se você quiser compartilhar a sua tela, ou você quer que eu mude os slides? Eu já estou roubando a sua tela, já. Ótimo. Olá, pessoal, bom dia. Doutora Fernanda, obrigada pela oportunidade aqui da partilha, sempre muito bom estar aqui na reunião, principalmente hoje, que é uma reunião especial, né, assim, principalmente para a senhora que está deixando o departamento, né, a coordenação do departamento. Mas, como o Dr. João falou, esse é um tema que tem nos atingido de várias formas aqui no hospital, né? Seja porque nós gostamos do tema, ou seja porque algumas demandas já vêm acontecendo, e também pelas legislações que estão chegando, pelas necessidades de adequação, de compliance que a gente tem aqui no hospital. Então, é um tema que é bastante importante para ser partilhado assim, em todos os níveis, né? Sejam profissionais que estão diretamente ligados à assistência, profissionais administrativos, onde houver dados, esse assunto é muitíssimo importante.
Nós estamos aqui hoje tendo essa conversa porque nós estamos sofrendo uma revolução digital na saúde, né? Sofrendo não de sofrimento, né? Mas nós estamos nos sendo apresentados para essa revolução, que é chamada da quarta revolução industrial, né? Aqui muitos de nós não vivemos nem a primeira e nem a segunda, alguns viveram a terceira, eu não vivi, assim, né? O start dela. E alguns de nós já nascemos aqui, já com a revolução em andamento, né? Em alguns nós somos apresentados para muitos dos dispositivos e das tecnologias que nós somos submetidos hoje. Muitos de nós não fomos educados dentro dessas tecnologias, né? Não sabíamos o que era internet, não sabíamos o que era computador, então tivemos que aprender com o carro andando, né? Outros de nós, talvez os alunos que estão chegando agora, já vieram com essa alfabetização digital em mente, né? O que torna alguns processos mais fáceis. Então, quando a gente pensa nessa quarta, que é essa chamada da quarta revolução industrial, nós não estamos falando apenas dessa transição, né, da questão de hardware, de máquina, de implantação de sistemas e de desenvolvimento, né, somente aquele pensamento de sair do papel e ir para a máquina, mas a gente está pensando num grande conjunto de coisas, de processos e de dispositivos e de ciência que redundam em algumas questões como inteligência artificial, que nós ouvimos falar hoje, né, que chamamos de IA, processos que empregam a robótica, como inclusive a cirurgia robótica, a Internet of Things, esses dispositivos, veículos autônomos, na área da saúde também, muitas outras áreas, esses wearable devices, que são esses dispositivos que a gente usa no corpo, eles transmitem algum tipo de informação, impressão em 3D, e aí eu coloquei as reticências bem longas mesmo, porque aí a gente poderia ficar aqui falando de uma série de dispositivos e de aplicações que estão disponíveis hoje, que foram desenvolvidas a partir dessa quarta revolução, que é a revolução digital. Então, quando nós pensamos, olhamos, né, para o tempo, quando a gente vai olhar lá para o passado, essa revolução, o que ela trouxe primeiro? Essa transição, né, de nós descobrirmos as máquinas, descobrirmos os sistemas e começarmos a sistematizar dados através desses dispositivos, né? Isso já está lá no passado. Então, isso nós já fizemos esse primeiro passo, né? Nosso momento atual, o que nós estamos vivendo? A gente vive uma cultura que é baseada, que ela é dirigida pelos dados. E também aqui, dentro das instituições, os dados hoje eles são vistos como um bem, mas não um bem simplesmente algo que está lá, mas é um bem que está alinhado ao propósito da instituição. E o que nós fazemos com esses dados, com esse bem alinhado ao propósito? Nós podemos propor políticas e práticas para aquela instituição, né? Então, assim, nós vivemos este momento hoje. Então, hoje, por exemplo, todos os projetos de pesquisa, algumas decisões clínicas, elas são baseadas em dados que estão arquivados, dados que pertencem ao paciente, que estão arquivados aqui nessa instituição. E o que nós vemos como visão de futuro? Nós vemos aplicações mais sofisticadas que vão ser desenvolvidas e poderão ser aplicadas a esses dados que nós temos aqui na instituição. Aí, então, nós vemos a aplicação de inteligência artificial, de Internet of Things, para melhorar a experiência do paciente e a experiência da equipe também, né? Não somente a experiência do paciente, mas as decisões clínicas, as decisões que a equipe toma como um todo e que fazem parte do desenvolvimento do propósito, né? Da missão da instituição. Quando eu comecei, né, como o João falou, é uma área nova, né, que nós estamos indo, então eu procurei estudar, então tem esse livro, inclusive ele está disponível em PDF, se vocês quiserem baixar e ler, ele é bem interessante, um século de telemedicina, que a gente está completando agora, né, um século de telemedicina, então está falando sobre o tratamento sem distância e tempo, né, no sentido de tempo horário, ou seja, um tratamento que não depende mais, né, de você resolver questões de distância e de tempo. Então, nós vemos aqui esses excertos aqui são desse livro, que foi publicado em 2012,
A primeira vez que se falou em telemedicina foi esse autor, lá em 1927, que falou que, puxa vida, por que nós não podemos ter telemedicina, que seria, ele sugere, né, de que a pessoa encostasse um dispositivo sobre um lugar que tem uma dor, uma parte de sua anatomia, e isso pudesse ser transmitido para que alguém tomasse alguma decisão. Né, isso foi só a primeira vez que a palavra foi mencionada, então o primeiro registro da palavra já tem um século, e aí a gente vai ter, então, nesse segundo excerto, a primeira, de fato, o primeiro ato de telemedicina que houve, que foi a transmissão de imagens de raio-x através de um circuito fechado de TV para que um profissional pudesse fazer um diagnóstico à distância, né? Mas isso só foi acontecer depois, 30, 40 anos depois dessa primeira vez que a palavra telemedicina, que já havia sido sonhada, né, e desenhada no pensamento de alguém, existisse. A Organização Mundial de Saúde, ela define a telemedicina como oferta de serviços ligados ao cuidados com a saúde, em que a distância é um fator crítico. Então, esses serviços, eles podem ser providos por profissionais da saúde, usando tecnologias de informação e de comunicação. Algumas pessoas me perguntaram o que seria o TIC, né, não é o tique nervoso do título da aula, mas seria justamente isso, tecnologia de informação e comunicação. Então, usar esta tecnologia para você enviar informações, para fazer intercâmbio de informações para diagnóstico, prevenção, tratamento de doenças e educação continuada, e ainda incluindo a questão da pesquisa e outras avaliações. Como o professor João falou, atualmente, a utilização da telemedicina, do termo telemedicina, ele é ampliado para o termo telesaúde, pensando, né, justamente em que sejam incluídas todas as especialidades da área da saúde, não apenas os profissionais médicos, né? Então, abrangendo todas as áreas e disciplinas numa abordagem multiprofissional que tem tudo a ver com o que nós somos aqui no CAISM. A telesaúde, ela é hoje regulamentada por essa lei 14.510, de dezembro de 2022, e lá, então, ela descreve todos os princípios da telesaúde, tudo que deve ser obedecido, tudo que não pode haver, os direitos e deveres, né, de todos os entes envolvidos, está regulamentado através desta lei. Lá na lei, no artigo 26, eles descrevem, então, quais são os princípios da telesaúde, que é o de autonomia do profissional de saúde, precisa existir o consentimento livre e informado do paciente, que também pode se recusar ao atendimento nessa modalidade de telesaúde, a dignidade e valorização do profissional da saúde, assistência segura e com qualidade, a confidencialidade dos dados, a promoção da universalização do acesso dos brasileiros às ações e aos serviços de saúde, a estrita observância das atribuições legais de cada profissão e a responsabilidade digital. Então, aqui, todos esses princípios, né, além dos que são óbvios da garantia do acesso à assistência, né, que nós já conhecemos, eu gostaria de destacar esses princípios basilares da telesaúde, que são da confidencialidade dos dados e da responsabilidade digital, que envolve todos os profissionais que estão envolvidos na prestação do serviço de telesaúde. Quando nós pensamos em telesaúde, muitas pessoas confundem, acham que telesaúde seria a teleconsulta, mas, na verdade, a telesaúde é um grande guarda-chuva de vários procedimentos, todos começados com tele, que significa que remontar a essa questão de poder ser feito à distância. Então, nós temos várias possibilidades, como, por exemplo, o telemonitoramento, que o telemonitoramento é, por exemplo, você colocar um dispositivo no seu paciente e esses dados serem enviados do paciente para algum outro centro que vai fazer o monitoramento dessas capturas. O telediagnóstico, que é, por exemplo, você poder fazer um diagnóstico laboratorial, um diagnóstico clínico a partir de alguns exames à distância. A teleradiologia, que foi quem abriu, foi o carro-chefe aí que abriu a questão da telesaúde,
que é a possibilidade de você fazer diagnóstico em radiologia à distância, ou seja, você produz as imagens no local e o médico vai fazer a análise e fazer o diagnóstico à distância. A teleconsulta, que é a consulta propriamente dita, né, onde você tem um profissional e um paciente, eles vão desenvolver essa consulta. A teleorientação, que não se encaixa exatamente numa consulta, mas, por exemplo, uma orientação no pré-operatório, ou alguma orientação no pós-alta, alguma questão administrativa que tenha que ser passado para o paciente, por exemplo, que não tenha a ver exatamente com uma modalidade de consulta com um profissional de saúde. O telematriciamento, que nós já fazemos aqui no CAISM, a questão do matriciamento, mas ele também é previsto como uma modalidade de telesaúde, que, na verdade, é essa orientação dos serviços básicos, né, para que possa haver o especialista fazendo o matriciamento para a saúde básica. A telecirurgia, que seria as cirurgias guiadas por metodologias em robótica, e a teleeducação, que é a formação à distância, que acho que essa modalidade é a que talvez hoje aconteça de forma mais ampla, que inclusive é o que nós estamos fazendo aqui, seria uma modalidade de teleeducação. A regulamentação, ela ocorreu, então, assim, a pandemia, ela foi um grande catalisador, né, das regulamentações. Alguns conselhos já tinham, por exemplo, o Conselho de Psicologia já tinha regulamentação para atendimento à distância de forma anterior à pandemia, né, mas a maioria das regulamentações vieram com a necessidade que a pandemia nos apresentou, de prover assistência à distância. Então, aqui eu citei algumas resoluções, como, por exemplo, o Conselho de Farmácia, o Conselho Federal de Medicina, de Psicologia, de Fisioterapia, de Enfermagem, de Nutrição, e tem vários outros conselhos que já têm as suas resoluções regulamentando como deve ser a prática dessa assistência. Obviamente, quando nós pensamos, né, em regulamentar, estamos falando em responsabilidade digital, em garantir direitos, que temos deveres, também começam a surgir, né, outras leis que vão não somente relacionadas à telesaúde, mas leis que visam proteger a questão dos dados pessoais, a forma como eles são coletados, como eles são armazenados, compartilhados e depois como eles vão ser armazenados e descartados. Então, o que é a LGPD, que é Lei Geral de Proteção e Dados Pessoais, que é a outra sigla que estava lá no título da nossa aula, né? Era LGPD e TIC, que são as Tecnologias de Informação e Comunicação. Então, o que a LGPD ela dispõe? Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, essa lei ela abrange tanto os dados que são físicos, né? Os dados que estão, por exemplo, no prontuário físico, quanto os dados que estão nos meios digitais. Os dados, então, que são fornecidos por pessoa, que são armazenados por pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ou seja, pensou em dados, hoje esses dados estão cobertos dentro da LGPD. A LGPD, ela é a Lei 13.709, de 2018, e uma pergunta que sempre fazem é, nossa, se ela é de 2018, por que nós estamos ouvindo de LGPD só agora, de forma tão pesada? A LGPD, quando ela foi proposta, ela teve um período de implantação, sendo que este último período, o último ciclo, né, de implantações da LGPD, foi bem mais recente, né? Então, agora, no momento, nós temos a LGPD completamente implantada, com todos os ciclos de implantação e com todos os parágrafos e dispositivos que devem ser cumpridos, né? Então, aqui no Brasil, às vezes a gente fica esperando, né, até a última, quando não vai mais ter jeito, né? Agora foi algo completamente novo, né, e trazendo situações que todas essas instituições de direito público ou privado devem se adequar. Então, para quem vale a LGPD? Vale para nós, né, vale para todas as organizações públicas e privadas que detêm sob sua guarda dados de pessoas naturais com o objetivo de oferecer e prestar serviços. Então, isso é uma dúvida também, são só entidades, organizações públicas, só organizações privadas,
por exemplo, dentro da área da saúde, somente a prestação de serviço privado, consultórios, teriam que estar de acordo com o LGPD? Não, todas as organizações precisam estar em alinhamento de acordo com o LGPD. A LGPD também, se você for ler, ela tem várias páginas, ela tem uma série de questões, uma série de dispositivos, existem as punições, ela é uma lei que está bastante descrita, mas o que nós trouxemos hoje aqui são os 10 princípios, os princípios que norteiam a LGPD. Por que a LGPD existe? Ela existe por conta desses 10 princípios. Então, primeiro, que é o princípio da finalidade, ou seja, armazenar dados precisam ter uma finalidade. Então, nós precisamos ter propósitos específicos, legítimos e relevantes para que eu armazene este dado do nosso paciente, né, do titular do dado, para uma finalidade específica. Então, existe o princípio da adequação, ou seja, nós precisamos dar tratamento compatível com a finalidade que nós informamos para o titular da informação. A necessidade, precisamos ter uma necessidade para armazenar aquele dado. Então, a gente precisa fazer uma adequação para que nós armazenemos o mínimo necessário para que nós possamos atender à finalidade. Então, qual que é a nossa finalidade? A nossa finalidade é prestação de serviços na área da saúde. Então, sempre precisamos estar ligados a essa finalidade. O livre acesso é o direito que o titular tem a ter uma consulta facilitada e gratuita aos dados que estão armazenados neste local. Então, ou seja, o prestador da informação, que é o titular, ele tem livre acesso aos dados que ele informou à instituição. A qualidade, existe o direito à clareza, à exatidão, à relevância e à atualização dos dados de acordo com a necessidade para o cumprimento da finalidade. A transparência, que é o direito a informações claras, precisas e acessíveis sobre o tratamento dos dados. A segurança, que é o direito à segurança dos dados utilizando as medidas adequadas, ou seja, que é a segurança dos sistemas que armazenam essas informações, sejam sistemas digitais ou sistemas físicos. A prevenção, que é o direito à prevenção de danos, ou seja, políticas claras, treinamento das equipes para prevenir que haja vazamento dos dados. A não discriminação, direito à antidiscriminação e impossibilidade de tratamentos abusivos ou ilícitos aos dados, né, de acordo com os dados que foram armazenados. E, principalmente, né, o que vem bastante pesado na LGPD, que é a questão da responsabilização e prestação de contas, ou seja, o direito de exigir a responsabilização e prestação de contas da adoção de medidas eficazes ao cumprimento das normas, ou seja, a partir da LGPD, nós temos esse 10º princípio bastante forte que aparece, que é a possibilidade da instituição e do usuário, né, nós como profissionais de assistência, sermos responsabilizados pelo compartilhamento, pelo não armazenamento, pelo compartilhamento inadequado, por tudo aquilo que está previsto na LGPD que não tenha sido cumprido. Apesar de ela ser bastante densa, né, nós vemos isso como uma oportunidade para que nós possamos fazer uma mudança na gestão das instituições, a mudança de cultura, uma mudança de formação, para que nós possamos contribuir para essa transformação digital. Obviamente, aderindo, né, colocando junto a essa transformação digital as tecnologias, os controles, a formação e tudo aquilo que nós precisamos para garantir que nós possamos atender a LGPD, possamos fazer parte dessa transformação digital e colocar também a nossa instituição na vanguarda, né, que tanto com segurança para o colaborador e para o paciente. E aqui também, já deixando como um embrião, né, algo que seria um sonho, né, nessa transformação digital, nós temos hoje alguns processos, então vocês já ouviram falar de processos de certificação, então nós temos processos de certificação de qualidade hospitalar, processos de certificação, por exemplo, como de medidas, enfim, um grande escopo aí de certificações, e nós temos também processos de certificação digital, como o RIMS, não sei se vocês já ouviram falar,
mas o RIMS é um tipo de certificação digital que é em vários níveis, sendo que o nível mais elevado é a instituição que atinge este nível mais elevado na sua maturidade, né, no seu processo de caminhada da certificação, é um hospital que ele tem todos os processos na forma digital, é um hospital que é paperless, que é completamente livre de papel, que tem segurança dos dados, então tem toda uma questão robusta, né, dos sistemas e de segurança. Existe a cultura digital extremamente construída e arraigada, né, na sua comunidade. Então, aí são sonhos, né, que nós temos e queremos pensar nisso. Quando falamos em trazer transformação digital, pensamos em fazer isso de forma que querer atingir a questão da certificação digital, né, nos mostre um caminho de processos e de formações e de dispositivos que nós temos que integrar aqui ao CAISM para que nós possamos fazer isso com segurança, dentro da legislação e oferecendo a melhor experiência para as nossas equipes e para os nossos pacientes. Vou passar, então, essa ficou comigo, passa aí para o João, então, agora continuar. Obrigado, Juliana. Deixa eu só colocar um... Está aqui, a tela está sendo compartilhada ainda. Tá? Bom, obrigado, Juliana, pela sua contextualização. Acho que a Juliana trouxe a parte mais densa da discussão, que é justamente trazer o que existe aí em relação, né, ao regramento, né, já passar esses primeiros conceitos para o nosso grupo, né, aqui que está acompanhando aqui a discussão, que está atuando aí no dia a dia, né. Vamos agora discutir um pouco a questão disso tudo que a Juliana expôs, né, como que isso se reflete para a gente no dia a dia, né, como que isso impacta no atendimento, na assistência em saúde, né? Então, a gente tem uma situação que, hoje em dia, então, existem ferramentas de TI muito sofisticadas, muito avançadas, né? Que permitem aí uma série de ganhos para o atendimento. João, dá licença, a sua tela, não sei, pelo menos para mim, ela não está aparecendo tela cheia, está uma tela pequena. Peraí. Talvez, deixa eu parar de compartilhar e começar de novo, então, pera só um pouco. Acho que porque entrou a outra, ela ficou pequena, não sei se é para todo mundo, pode ser que eu que seja... Para mim ficou pequena aqui também, deixa eu... Obrigada. Não, imagina, pessoal. Vamos ver se vai melhorar. Acho que agora melhorou, né? Sim, perfeita. Então, assim, o que acontece? De um lado, a gente tem essas ferramentas, né, que elas realmente facilitam e trazem uma série de ganhos aí para você poder, né, fazer o atendimento em saúde. Por outro lado, nós temos um regramento, né? E lembrando que a LGPD, ela surgiu não por causa da área da saúde, né? A LGPD, ela surgiu por uma série de outros fatores aí, que estavam realmente, assim, para você cuidar das pessoas de modo geral, em todas as suas interfaces com o mundo digital, né? Então, por exemplo, quem nunca se assustou, assim, de repente, de estar abrindo o seu navegador e aparece uma propaganda lá de alguma coisa que você acabou de comentar, né? Então, a LGPD, ela veio também para garantir esse tipo de segurança para as pessoas, que os dados não fiquem sendo compartilhados aleatoriamente aí na internet, né, de uma maneira que você não tenha autorizado, né? Então, o que acontece é que na área da saúde, de fato, a questão dos dados, eles são muito sensíveis, são quase sempre sensíveis, porque a LGPD também tem essas divisões, né? Ela divide os dados em categorias diferentes, dados que são menos complexos, mas, né, outros são mais complexos, mas na área da saúde, quando você fala em cuidado das pessoas, realmente, os dados, eles são sempre sensíveis, praticamente, né? Então, por exemplo, como eu disse no começo da aula, a gente tinha montado, pensando nessa questão mais da telemedicina, porque é a minha área de atuação, né, a medicina, mas, por exemplo, o CREMESP, ele tem um guia que ele divulga para os médicos, acho que quem não leu ainda, né, ele atualiza isso, tem uma edição agora de 2023, né, e ele faz um apanhado, um resumo sobre essa questão da LGPD, e alertando os médicos, né, olha, vocês podem usar sim,
tá? Usem as ferramentas, né? Porque isso está regulamentado, né? É uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Entretanto, saiba que a responsabilidade pelo uso é sua, tá? Então, se houver algum tipo de problema, de questionamento, de vazamento, você vai ter que demonstrar que você fez toda a orientação, tomou todo... Porque pode acontecer vazamento, mesmo tomando todos os cuidados, né? Nada é 100%, nada é infalível, né? Nenhum sistema é infalível, né? Mas você tem que demonstrar que você cumpriu, né, o que se espera que você cumpra em relação a consentimento, onde você armazenou. Se alguém for lá de má fé e violou o seu banco de dados, é uma coisa, mas se você não se preocupou com isso, você não tem nem como se defender, né? Então, acho que isso que a discussão agora, vamos tentar caminhar um pouco para isso, porque é o nosso dia a dia agora, acho que isso que está trazendo os nossos grandes desafios, né? Porque, em verdade, é esse o cenário, né? Você tem, de um lado, grandes oportunidades com a TI, né, hoje em dia, com a TIC, né? Então, um aumento de produtividade, economia nos processos, né? Você consegue, com essas ferramentas de TI, então, você tem uma área de alcance, você quebra as barreiras geográficas, né, dos atendimentos, né? Então, você consegue estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Obviamente, você vai conseguir atingir mais pessoas, beneficiar mais pessoas, e sem contar outros ganhos, até ecológicos, como isso que a própria Juliana mencionou, a questão de você ter, por exemplo, uma instituição funcionando sem papel, que eu acho que é o nosso sonho de consumo aqui. A gente tem trabalhado muito forte com isso aqui no hospital, né? Então, acho que isso são oportunidades que a telesaúde nos traz, assim, está na nossa porta aqui, e nós temos, obviamente, que explorar. Por outro lado, tem um cenário das ameaças, né? Que são a questão dos processos, das sanções, extravio de dados, uso indevido de dados, né? Então, essa é a parte que está em construção, né? Como a gente achar um equilíbrio em relação a isso dentro da área da saúde, né? Então, eu acho que isso que nós vamos explorar um pouquinho, depois até seria importante ouvir a opinião das pessoas, porque o que eu noto é isso, né? Realmente a gente tem um grande ganho, mas se a gente não andar nisso de uma maneira, né, cautelosa, nós podemos ter também grandes perdas, né? Então, o que eu percebo hoje em dia, no dia a dia nosso da telesaúde, é isso, né? Como criar, então, um processo institucional, né, de trabalho para que você dê segurança para os colaboradores, né, que estão utilizando esse recurso da telesaúde, para os pacientes, que vão ter um ganho também na discussão dos seus casos, né, nas suas condutas, né, mas sem realmente expor ninguém, né? Então, a gente está trabalhando nisso, né? Então, para isso, vamos relembrar algumas ferramentas que nós já temos disponíveis que podem ser úteis nesse sentido, né? Então, todo mundo sabe que eu sou entusiasta dessa questão das ferramentas do Google, né? Sempre fui. Isso muito antes da pandemia, né? Então, a gente já trabalhava com isso, né? Já tinha certificação para isso aqui e tudo. Mas lembrar disso, né? Que nós já temos à mão aí, então, uma medida muito simples, né? Se nós convergirmos, né, por exemplo, toda a nossa troca de informações, colocando dentro de uma conta institucional, isso já confere já demonstra, né, uma preocupação com aqueles dados que você está compartilhando, né? Então, nem sempre é muito friendly você usar essa conta institucional, porque ela, às vezes, conflita com a sua conta pessoal, que você já está aberta no seu e-mail, né, no seu navegador, todo mundo sabe disso. Eu não vou aqui expor de novo como é que se usa, porque hoje em dia os alunos que estão entrando já estão muito mais familiarizados com isso, né? Mas o fato é que uma medida simples, como, por exemplo, você utilizar a conta institucional e essas ferramentas que nós temos vinculadas ao Google dentro dessa conta, já é uma medida muito simples e que é muito eficiente para você ajudar, né, a proteger essas informações. Claro, o Google pode ser violado? Pode, já foi, inclusive, né? Mas você tomou o cuidado e utilizou aquilo que está que a instituição te oferece para que você faça o seu trabalho, né? E lembrar que nessas ferramentas do Google você tem o e-mail, que é uma parte da comunicação, às vezes, por e-mail. Tem a questão da agenda, para você fazer os meets, né, os links de discussões, né? Tem a questão do Google Drive, que é um arquivo digital. Você tem a questão do Google Keep, que é um gerenciador de tarefas. Essa apresentação nós estamos compartilhando, eu e a Juliana fazendo aqui a 4 mãos via Google Slides. Quer dizer, essas ferramentas colaborativas, elas têm um papel não só na questão aí
da área da saúde, na assistência, mas também no seu dia a dia. Então, só tem ganhos, né? Só tem ganhos quando você consegue convergir e criar essa cultura dentro da instituição de utilizar a conta que a instituição te oferece, né? Que é uma conta profissional, né? Não uma conta pessoal, né? Porque só de você separar isso, o risco de você compartilhar um dado indevido, né? De você ter um vazamento, já diminui muito. Então, é uma medida simples, né, que a gente tem que utilizar, tem que explorar mais, e isso está na nossa mão, né? Isso está no nosso dia a dia, a gente pode utilizar, já está utilizando, né? Nós temos apenas que formalizar, né? O que eu percebo? Nos últimos anos já houve uma migração para a utilização dessas ferramentas, tá? A gente já percebe ainda alguma dificuldade na parte de comunicação mais rápida, né? Então, e-mail o pessoal está usando, os grupos, né, tanto de alunos quanto de docentes, colaboradores, a agenda, Google Drive. O que a gente percebe ainda? A questão das mensagens de texto instantânea. E existe uma tendência natural das pessoas, por exemplo, a querer usar o WhatsApp, né? O WhatsApp, ele não é uma ferramenta que não é segura, ele é seguro sim, tá? Ele tem criptografia, ele tem uma série de recursos. Não dá nem para você dizer que o WhatsApp é menos seguro do que, por exemplo, a ferramenta que o Google oferece, que é o Google Chats, né? Mas a diferença é que no Google Chats você está usando uma conta que é da instituição, né? Você não tem risco de você pegar e indevidamente compartilhar. Quem nunca mandou uma mensagem para o grupo errado aqui, né? Todo mundo já mandou uma mensagem para o grupo errado aqui. Ou todo mundo já recebeu uma mensagem que a pessoa, por engano, mandou ali no WhatsApp, né? Então, quando você separa e utiliza a ferramenta própria dentro da sua instituição, você dá muito mais segurança e diminui muito o risco de que isso aconteça, né? É claro, o WhatsApp, ele é o benchmark dessas ferramentas de comunicação de mensagem de texto, porque ele é intuitivo, está no seu celular, no seu próprio número de celular, mas o Google Chats também tem uma série de facilidades, né? Então, tem algumas perdas, mas tem alguns ganhos. Então, a gente tem que trabalhar um pouco mais nisso, porque o resto já está sendo muito bem utilizado, né? As planilhas do Google Sheets, né? O que eu percebo no dia a dia ainda, principalmente dos alunos, né? No departamento, a professora Fernanda, por exemplo, fez um esforço muito grande. Todos os grupos do departamento hoje funcionam via Google Chats, né? Mas a gente percebe que, por exemplo, no dia a dia, os residentes, que eles trocam periodicamente, né, cada 2, 3 anos, os alunos de graduação ainda têm essa cultura, e os docentes também, os médicos, assistentes, às vezes acabam caindo nessa armadilha, né, porque é mais fácil, né, é mais intuitivo ali, né? Então, esse é um ponto. Outra ferramenta que nós temos aí, né, nós temos aqui no hospital, né, um portal, né, com um prontuário que foi desenvolvido pela nossa equipe de TI, né? Então, isso já é uma ferramenta muito útil, que a gente tem aí à mão, né, que a gente está utilizando. Então, lembrar disso, né? Discutir o caso com alguém, né, via telefone, né, ou compartilhou a mensagem, registra no prontuário, tá? Lembra, nós temos o prontuário, tem a parte lá de dados auxiliares, né? Isso falando do nosso prontuário. E lembrar que nós estamos na fase de migração, de implantação de uma outra ferramenta, né, que também vai ser muito útil, dá um pouco de trabalho, eu sei, né? Mas que o AGHUSE, né? Então, o AGHUSE, ele vai ser muito interessante porque ele vai unir, né, todas as unidades de saúde aqui da área da saúde, né? Então isso vai facilitar muito essa troca de informações, né? Então a gente tem hoje 2 prontuários separados, então às vezes a conexão de uma coisa com outra é feita como? Ali no WhatsApp, né? Então, você tendo um prontuário único, integrado, assim, ou pelo menos que você consiga consultar as informações da outra unidade, vai facilitar muito esse trânsito, né? Eu observo, né, os residentes no dia a dia, as interconsultas, né, como elas estão acontecendo, né? Então, assim, a gente espera, né, em breve, né, avançar com essa questão da implantação desse sistema único nas unidades todas, e que isso facilite aí e minimize, né, o risco aí desse compartilhamento indevido aí de dados, né? Enfim, e por final, assim, já caminhando mais para o final, lembrar dessa questão do nosso plano de TI, né? Então, acho que tudo isso, a discussão aqui hoje, é para a gente tentar criar, né, assim, formalizar dentro aqui da nossa instituição essa cultura de termos uma formalização de um plano de TI, né?
de deixar bem regrada como vai ser a nossa comunicação, né? Por que tem que ter um plano de TI formalizado? Primeiro porque é necessário, né? Eu até fiz uma brincadeira aqui, coloquei a foto do Chacrinha. Não vamos entrar em questões históricas, nada assim, mas o Chacrinha, ele tem uma imagem que ele era um comunicador, né? E ele tinha um bordão que era fantástico, era o seguinte, né? Quem não se comunica se trumbica, né? Então, a comunicação, ela... Tinha outros também, né? Que ele falava, né? Eu vim aqui para confundir, não vim aqui para explicar, nada se cria, tudo se copia. Então, até serve, pensando no chat GPT, nas coisas todas, a gente pode aproveitar vários bordões do Chacrinha para a nossa realidade aqui atual, né? Mas, assim, então o plano de TI, ele é necessário porque todo mundo se comunica, né? Tem que fazer a comunicação, não tem jeito, né? E quanto mais eficiente é a sua comunicação, mais resultado tem a sua instituição, tá? Isso vai para todo mundo, para o paciente e vai para os colaboradores também. Só lembrar que os países, né, desenvolvidos, por exemplo, investem muito em inteligência. Quando eu falo inteligência, não é inteligência artificial só não, é informação. A gente sabe que batalhas assim são travadas assim nos bastidores. Às vezes você ganha uma disputa assim de uma guerra sem dar um tiro só baseado no controle da informação, né, e como você disponibiliza isso. Então, uma instituição que queira evoluir, que queira se solidificar, ela tem que ter um plano de TI bem estabelecido, porque informação é tudo, né? Informação é tudo. Então, isso é muito importante. Recomendo também, né, quem puder, ler esse livro aqui, Organizações Exponenciais, tá? O meu interesse por essa questão, ela começou vendo uma resenha sobre esse livro, uma vez voltando aqui do hospital, num congestionamento, eu peguei, depois eu fui ler, é interessantíssimo, porque esses autores, eles analisaram as características conversaram com mais de 70 presidentes, né, CEOs de empresas, benchmark, assim, em termos de resultados no mercado, eles foram pegando características dessas empresas, né, e uma característica de todas as empresas bem-sucedidas que, né, duraram muito tempo, tudo, é essa questão de ter uma comunicação fluida, instantânea e que permita você passar adaptações, né, em relação às mudanças da sociedade instantaneamente, né? Então, o plano de TI é importante por causa disso, né? Ele é necessário, ele é útil, né? Porque você tem um resultado para a sua empresa, né? Para a sua instituição, né? E esse legal aqui não é legal de bacana, é um trocadilho, né? Mas o plano de TI é legal porque ele também cumpre formalidades, né? E ele te traz uma série de ganhos, por exemplo, que vão desde essa questão da LGPD, mas perpassa também questões, por exemplo, trabalhistas, né? Então, a gente, assim, tem aqui no hospital, quem nunca recebeu uma mensagem no WhatsApp falando de férias para discutir um caso aqui, né? Todo mundo já passou por isso, né? Ou você está num período de recesso aí, saiu já do expediente. Então, as ferramentas de TI institucionais, elas resolvem tudo isso. A pessoa está de férias, a pessoa não está no horário de trabalho dela, ela simplesmente desliga o seu mensageiro ali e está tudo bem, né? Então, a gente precisa de implantar esse plano, né, formalizar e avançar com isso. Eu acho que isso envolve principalmente a questão das pessoas que transitam por hospital aqui, trocam mais, que são os alunos de graduação, e os residentes, para que a gente tenha um resultado institucional melhor também, inclusive para os próprios alunos, né? Então, eu acho que é isso. Lembrar que, antigamente, né, o ciclo de uma empresa nos Estados Unidos, na década de 50, 60, era de 60 anos, né? Hoje em dia, as empresas têm um ciclo de vida de 15, 10 anos, que é muito diferente, né? A gente precisa ter essa agilidade no dia a dia, assim, né? Então, eu acho que a discussão, ela tem a ver com a LGPD, a telemedicina, mas eu acho que a gente formalizar e implantar com bastante rigor esse nosso plano de TI, isso vai nos ajudar em tudo isso. Tá? Além da LGPD da telesaúde, vai nos ajudar a ter uma instituição com resultados melhores, né? Estou falando de algumas ações possíveis que nós podemos tomar aqui, né? Já caminhando para o final aqui da nossa discussão, em relação a isso, né? A primeira ação, sem dúvida alguma, é a questão da conscientização, né? Então, acho que, então, mais uma vez, eu parabenizo a professora Fernanda, todas as subcomissões do departamento, todos os docentes aqui, por terem... isso é uma coisa muito, muito bacana no CAISM, né? Então, assim, o problema surgiu na semana passada, hoje nós estamos falando sobre isso, né? Então, porque a conscientização é o início de tudo. E por que eu estou colocando isso?
A universidade está atenta a essa questão da LGPD já há bastante tempo, desde que a lei foi divulgada, né, e foi promulgada em 2018, embora tenha tido esse período de latência de implantação. Então, foram criadas depois várias comissões da universidade já em relação a isso. Tá? Então, nós temos uma comissão central de TI, tá, que o presidente é o professor Ricardo Darrabi, do Instituto de Computação. Nós temos uma comissão central LGPD, que tem representante de várias unidades. Por exemplo, atualmente, o Carlismo, né, na minha pessoa, né, mas tem uma representação que nós somos representantes da área da saúde lá nessa comissão LGPD. Né? Então, eu estou como representante da DES, estou aqui no hospital, quer dizer, é uma oportunidade que nós temos aqui, né, de tentar trazer rapidamente essas mudanças para cá e levar também sugestões para toda a área da saúde, né, baseada na nossa experiência. Então, essas comissões, elas têm trabalhado muito na questão, então, de divulgação. Mas ontem mesmo, né, a Juliana esteve junto, né, nós tivemos uma reunião da comissão LGPD específica da área da saúde, porque a área da saúde, sem dúvida alguma, é o que está pegando mais nesse momento. Tá? E, então, já conversamos a possibilidade de incorporação de outras ferramentas, né, mas tudo começa com conscientização e capacitação, que é justamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Por exemplo, eu não tenho nenhuma expectativa de ensinar tudo sobre o assunto, mas o que eu gostaria, né, junto, acho que a professora Fernanda também acho que teve esse insight, é de que já ligar essa luz amarela na cabeça de todo mundo aqui, dizer, olha, legal, vamos usar as ferramentas de TI, sim, porque elas podem ser utilizadas aí para a gente discutir os casos com os alunos, com os residentes, tudo, mas vamos lembrar que existe todo um arcabouço aí por trás que a gente tem que respeitar para a gente não, assim, vai na empolgação, né, e acaba, às vezes, cometendo algum deslize, né. Então, conscientização, capacitação, acho que nós estamos trabalhando nisso. A proposta das comissões é de criar cursos obrigatórios para os colaboradores, né, específicos para cada área, para vocês fazer, ticar que fez, um certificado, tudo, né. Colocar, né, para os alunos, principalmente, né, e para os colaboradores, mas eu digo os alunos porque eles são os que rodam mais aqui, a questão de responsabilidade, né? Então, ações simples, né? Já mencionei uma que é usar constitucional. Outra ação simples, não compartilhar o login, né? Não compartilhe o seu login e senha com ninguém, né? Então, isso é uma ação simples. Eu sei que às vezes dá um pouco de trabalho você ir lá e atualizar a sua senha, às vezes dá algum problema, tudo, mas vocês têm que trazer isso para nós da administração, se tiver alguma dificuldade para renovar. A equipe de nossa TI está acompanhando aqui, estou vendo o Marcelo, o Wagner, tudo. Trazer para a gente, está tendo alguma dificuldade de atualização, para a gente ver se tem que rever processo, rever a equipe, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa simples. Então, não compartilha login, tá? E senha. O login é seu, é pessoal, é você que está atuando ali, né? Outro ponto importante, faz log-off, né? Sai da sua área quando você sai do computador, né? Eu sei que é um pouquinho chato às vezes, mas tá travando muito, está limitando, traz um problema para a gente. Olha, essa questão de eu fazer log-off toda hora está impactando no atendimento. Vamos achar soluções, né? Não tente corrigir um problema criando outro problema para você mesmo, né? Então, são ações simples, assim, no dia a dia, que a gente tem trabalhado, né? Então, eu estou vendo que muitos docentes estão acompanhando essa discussão, felizmente. Não, então vamos cobrar isso, né, de todo mundo. Eu acho que isso vai ser uma coisa importante. Outro ponto eu já mencionei, que é o uso das ferramentas institucionais, né? Então, discutiu tudo, o caso, documenta no protocolo. João, sumiu seu som. Não sei se foi só para mim também. Não, para mim também. Eu estou checando o pessoal da sala aqui. Sumiu, acho que para todo mundo. Tá vendo, ó, o que a TI faz com a gente, né? Pega essas peças, né? Não sei por que o computador resolveu mudar o microfone para a caixa de som, mas tudo bem. Até que parte que vocês escutaram, então? Até a parte que eu falei do login, logoff, eu estou para todo mundo ouvir, né? As ferramentas institucionais e tal. Então, utilize as ferramentas, registre. Outra coisa importante, às vezes tem que perguntar, né? Assim, conversa, né? Fala, olha, eu vou te mandar uma imagem de um paciente, estou precisando compartilhar essa imagem, essa mensagem. Avisa a pessoa também, né? Porque, assim, aí está dentro dessa questão de como que nós vamos trazer as orientações que nós estamos trabalhando nisso. Mas, assim,
E na dúvida, não compartilha. Essa que é a verdade. Agora, não estamos colocando isso aqui para desencorajar ninguém a fazer nada, né? Não é isso, não. A gente gosta de pegar os limões aqui, que é uma tradição do nosso hospital também, fazer uma limonada, né? Então, vamos resolver isso, mas assim, com isso rodando no nosso cachê, ali, no nosso background, tá? E por fim, eu acho que a questão de formalizar os processos. Então, a Juliana, ela mostrou a questão da telesaúde, né? Quais são as ações em telesaúde que são reconhecidas ali, né? Então, eu vou compartilhar aqui rapidamente também, mostrar, por exemplo, o que tem de ação reconhecida dentro da telemedicina, né? Só fazendo puxando para a medicina, porque é a área que eu mais conheço, obviamente, mas a gente pode discutir isso para todas as especialidades, né? Então, o que a telemedicina reconhece? A teleconsulta, teleinterconsulta, telediagnóstico, a telecirurgia, o telemonitoramento, a teletriagem, a teleconsultoria. Então, por que isso é importante? Nós temos que pegar o que está acontecendo aqui dentro do hospital. Então, vou citar um exemplo do meu dia a dia, né, do que eu vivo na assistência. Nós temos um plano de matriciamento aí com as UBS via Google Meet, né, que tem funcionado muitíssimo bem, né? A gente faz toda a entrada de pacientes da obstetrícia hoje, a gente faz utilizando o Google Meet. Então, por exemplo, isso, inclusive, pode ser faturado para o hospital como um ato médico. Tá? E não está sendo faturado hoje em dia como uma consulta médica, por exemplo. Né? Estou dizendo consulta, assim, poderia ser uma consulta. Então, em qual desses 7 itens aqui se enquadra o que nós estamos fazendo ali dentro do PNE, né? Na triagem para o nosso pré-natal aqui dentro, né? Do PNAR PNE, né? Acertar isso, né? E tem as situações que estão acontecendo, que essa acho que é legal a gente começar a colocar para discussão, que é, por exemplo, as discussões de caso interno com o residente, né? Residente com o docente, interno com o docente, residente com o residente, dentro de qual situação dessa se encaixa esse tipo de ato, né? Eu, particularmente, fico em dúvida, né? Às vezes eu acho que é uma matéria consultoria, às vezes eu acho que é uma matéria interconsulta, quer dizer, nós vamos ter que criar, vamos ter que formalizar isso, e aí isso vai competir realmente a um trabalho da administração do hospital, né? Junto com o departamento de ginecologia, por exemplo, e com os demais departamentos, para formalizar e criar esse regramento aí junto, para passar para os alunos, para os residentes, dizendo, olha, você pode discutir caso, o caminho é esse, você vai usar essa ferramenta, esse instrumento, se você fizer isso, tá tudo bem. Se você não fizer, aí tem que explicar por que não fez, mas a gente vai ter que dar essas orientações mesmo, né? E isso, no momento, não tem na universidade inteira, tá? Não tem na universidade inteira, né? Então, isso nós estamos construindo agora, eu acho que a ideia da nossa discussão hoje, inclusive, é ouvir até mais opiniões em relação a isso, tá? O CAISM tem um plano de TI já formalizado por meio de uma portaria, foi publicado em 2021, né? Só que ele é um plano de TI que é dirigido para a comunicação administrativa, principalmente, né? Então, a gente já tem isso regulamentado. Então, o uso do Google E-mail, do Gmail, da agenda, do Drive, do chat, né? Então, isso já está muito bem estruturado, mas é a parte administrativa, né? Nós vamos ter que exportar isso para a parte assistencial, de uma maneira, né, que é validada aí pelas comissões centrais da universidade, que isso, que eu repito, está em construção, né? Mas a gente já tem aqui essa portaria, né? E acho que, por fim, eu queria destacar esses marcos, né? Então, acho que só para visualizar, assim, o que eu gostaria de sair daqui hoje, né? Então, a gente teve a LGPD em 2018, em 2021 o CAISM já publicou uma portaria aí falando sobre a nossa comunicação administrativa. Em 2022, essa questão da telesaúde e da telemedicina foi mais regulamentada aí pelos conselhos, né? Virou pela legislação. E agora, em maio de 2023, nós estamos, então, formalizando aí nossa primeira proposta de plano do CAISM, envolvendo a TI, a LGPD, a telesaúde, né? Então, acho que esse é o nosso start. Eu estou encarando a reunião de hoje assim como o início de um novo ciclo em relação a isso, né? E conto com a colaboração de todos para que a gente caminhe para aqueles objetivos, né? Eficiência. Desculpe, só uma aguinha aqui, ó. E a terceira aula de hoje, viu? Hoje foi aquele dia, professor Fernando, que eu lembrei da senhora na tese, sexta-feira, que vale a pena ser levantado. Então, começou às 7 da manhã com os exames da GO, o pessoal do ultrassom, depois agora
aqui no departamento, né? Então, a corda vocal começa a falhar um pouco. Mas, enfim, eu acho que a gente, né, pensar nisso, né? Naqueles objetivos, né? Aumentar a eficiência do nosso hospital, atingir mais pessoas, poder fazer mais para mais gente, mais longe, né? De uma maneira responsável, né? Ecologicamente, acabando no papel. Então, acho que essa aqui é a nossa proposta aqui, né? Enfim, obrigado. Agora seria legal que eu abrir para a discussão aí. Obrigado. Gente, muito obrigada. Nossa, estou aguardando aqui as questões, mas eu vou falar uma coisinha. Assim, eu estou muito contente com essa reunião, muito mesmo, e eu fico muito feliz de ver a inteligência multifacetada do João e da Juliana. Então, como o João colocou aqui, o João foi aluno de medicina, fez residência de GO, é ultrassonografista, trabalha com medicina fetal, é administrador e cuidou de toda essa parte da TI no hospital, sempre com um olhar, sempre teve essa visão. Por isso que eu falo que ele é nosso docente tecnológico, né, João? Me ajudou num monte de coisa e me salvou quando eu entrei na chefia do departamento e começaram a me colocar um monte de grupos de e-mails, de tudo, e-mail da graduação, e-mail da residência, e-mail do grupo disso aqui. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar louca com isso. E o João falou, não, vamos fazer tudo no Google, transferimos para o Google, departamento, reunião do departamento, e isso, assim, foi uma mudança que algumas pessoas resistiram um pouco, mas do departamento não tinha mais e-mail, até porque muitas e-mail, não tinha mais WhatsApp, muitas informações importantes vindas por WhatsApp, muita documentação, decisão de estágio, que vinha tudo por WhatsApp. Eu falei, isso não pode acontecer, e o professor João me ajudou muito com isso. E a Juliana eu conheço ela de muitos lugares, né, Juliana? A versatilidade e a inteligência diversificada da Juliana, que é comissão de pesquisa, é biobanco, é guardar o material no biobanco, depois toda a parte administrativa, fazer as coisas com bom gosto dentro do CAISM, né? E agora essa sua função ultra importante. Parabéns, Juliana, é um ganho enorme tê-la no CAISM, em todas as suas funções, você trabalhando com essa qualificação e tudo. Então, eu queria agradecer demais a palestra aqui de vocês e essa sensibilização para todos nós, né? Aí eu vou passar para vocês, tem questões aí, vocês fiquem à vontade, mas parabéns, estou muito feliz. Nós quero agradecer, professora, de novo, quero reforçar o compromisso que a senhora tem nos seus 2 ciclos de gestão aí à frente do departamento, né? E ter essa sensibilidade, né, de estar à frente, né? Então, da mesma forma, nós estamos privilegiados também, tá? Nós também somos privilegiados. Aqui de perguntas, acho que tem alguns comentários aqui, deixa eu ver. Perfeito, um comentário da Gil, bacana. A José Paulo levantou a mão, né, Zé? Por favor. Oi, João. Oi, Juliana. Tudo bem? Obrigado pela apresentação. Eu queria perguntar aí como que a gente vai contextualizar a questão de pesquisa e as questões da LGPD, né? Eu tenho participado do Comitê de Ética e essa é uma discussão que tem sido colocada, principalmente nos casos de estudos retrospectivos. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais restrições ao uso dos dados se coletados de forma retrospectiva. A dispensa de TCLE vai ser uma coisa absolutamente vai ser a exceção, né? Não vai ser a regra como é atualmente. E uma das coisas que se colocam é a história da necessidade dos dados serem entregues ao pesquisador já de forma anonimizada. Então, se existe alguma perspectiva para trabalhar dessa forma, né? A gente acaba justificando para o Comitê de Ética em Pesquisa, quando a gente pede a dispensa de TCLE, pelo menos na obstetrícia, a dificuldade de contato com as pacientes e o fato delas não fazerem mais segmento longitudinal, né? Mas fazendo parte do CEP, essa é uma justificativa que eu acho que progressivamente vai deixar de ser aceita, porque a perspectiva que eles colocam é a ideia de que se a gente tem telefone, tem e-mail, a gente pode contatar e obter o termo de consentimento. E aí é uma outra pergunta que eu coloco também, que eles colocam pela LGPD que o telefone, ele é um dado sensível também. Telefone e e-mail são dados sensíveis de paciente. Se existe alguma proposta no sentido de, no momento da admissão dos pacientes, eles autorizarem que os pesquisadores peçam
o acesso ao telefone, o acesso ao e-mail, para que a gente possa, então, obter esses dados. Eu acho que são essas as minhas questões. Eu vou colocar, não sei se a Juliana quer complementar também alguma coisa, mas, José Paulo, isso é um problema mesmo. A tendência é essa. A nossa LGPD, o nosso regulamento, ele é muito rígido, ele foi muito rígido nessa questão de pesquisa, né? Por exemplo, em outros países, isso é um pouco mais flex, tá? Então, o que está sendo discutido, né, que eu acompanho nas discussões aí, primeiro, que realmente a tendência, se você for olhar ao pé da letra, teria que fazer isso mesmo. Dispensar TSL vai ser assim, a exceção da exceção, né? O que está se trabalhando, e o professor da RAB está conversando, tem uma startup, aqui tem uma incubadora de empresas, né? Tem uma empresa que chama T-Global, por exemplo, que ela tem uma ferramenta que ela facilita essa questão de você solicitar as autorizações para os pacientes. Mas ela depende, por exemplo, de um número de celular, né, de um e-mail. Facilita um pouco no seguinte sentido: você passaria a lista dos pacientes que vão na sua pesquisa, dispara já um alarme, né, para essas pessoas, para elas autorizarem ou não, elas mesmas terem acesso e facilitar. Mas elas precisariam autorizar mesmo assim, entendeu? Outra coisa que está se discutindo é retomar aquela questão de você, quando a paciente adentra ao serviço, né, dela já dá algum tipo de autorização para que você possa entrar em contato com ela. Tá? Então, isso está sendo discutido também lá a Renata, né, que é a presidente do CEP, né, ela participa das discussões e uma das propostas é essa também. Nos sistemas, né, quando a paciente adentrar, voltar àquela questão dela dar uma autorização para que você entre em contato com ela. Porque o jeito que é a LGPD hoje, você não pode nem entrar em contato com a paciente, entendeu? Porque ela não autorizou você entrar em contato com ela, entendeu? Então, começar por aí, viu, José Paulo? Mas essa preocupação que você tem é uma preocupação real mesmo, e do jeito que está hoje, a gente tem conversado um pouco sobre isso, né? Praticamente, assim, não vai viabilizar, né? Mas, assim, vai tornar tão difícil, né? Que talvez às vezes seja mais fácil fazer o estudo prospectivo mesmo. Você está entendendo? Então, assim, mas não sei se a Juliana deu alguma informação extra, né? Mas a última discussão que eu vi foi essa: olha, tem uma ferramenta que, para quem já entrou no sistema, não tem como autorizar o contato, vai disparar um aviso, e a questão de voltar essa questão de que, quando as pacientes adentrarem ao serviço, elas já vão assinar um termo autorizando que você entre em contato com elas, tá? Agora, aquela questão anterior que a gente pedia, olha, como elas não estão mais em segmento, eu já posso pegar os dados delas aqui, isso ainda não chegou nesse ponto, viu? Eu não sei em que momento que isso vai acontecer. Não vai ser muito fácil, mas acho que vamos começar pelo mais simples aí, né? Tenta pelo menos autorizar entrar em contato, depois a gente conseguir a questão de autorizar que a gente use os dados de quem não está mais em acompanhamento, né? Ju, não sei se você tem alguma... Queria adicionar só uns comentários. Essa é uma preocupação grande, Zé Paulo, e assim, a gente está discutindo bastante isso nos comitês, né? Não somente como nós vamos fazer, mas como nós vamos viabilizar o acesso a essas informações nos sistemas. Então, já existe toda uma preocupação de como que nós vamos sinalizar, por exemplo, no sistema, de que aquela paciente, ela autorizou que ela fosse contactada para que os dados dela fossem compartilhados. Né? Como que nós vamos fornecer esses dados para o pesquisador? Se vai ser anonimizado, se não vai? Outra discussão que a gente, nessa reunião de ontem também, é a questão da finalidade, né? Porque a LGPD está muito atrelada à finalidade. Então, se você comunica ao paciente de que a finalidade, né, do serviço que nós prestamos é XYZ, se o que eu estou propondo não foge da finalidade, a gente poderia fazer esse compartilhamento de dados. Então, na verdade, a gente está procurando entender, né, como o professor João falou, a gente tem duas empresas, né, tem a Deloitte e essa T-Global, que estão trabalhando com a universidade com essas questões de LGPD, para que a gente possa até adotar o mesmo comportamento na área da saúde como um todo, né? Assim, tanto no CAISM quanto no HC, e também pensando em como disponibilizar isso
nos sistemas, né? E só lembrando também que a gente tem duas situações, né? Você citou da gente fornecer o dado de forma anonimizada, né? Isso para os dados que são a partir do banco de dados do hospital, né? Mas e as pastas? É praticamente impossível, né? Você fornecer acesso a um dado que é físico sem que o pesquisador tome conhecimento do nome, do HC e de outras informações, dados sensíveis e não sensíveis daquela paciente, né? Então, realmente é um desafio sem muitas fórmulas prontas por enquanto. Deixa eu ver se há mais perguntas aqui no chat. Legal. Eu acho que o que eu acho no CAISM que é interessante, acho que é isso. A gente tem uma cultura de conseguir efetivar assim, as nossas propostas, de modo geral, a conscientização aqui é mais rápida, a gente tem uma governabilidade boa sobre isso. Né? Então, eu estou vendo muitos docentes se manifestando aí no chat, né? São pessoas-chave nessa questão aí dessa estruturação. Né? Então, fico muito feliz, né? Porque acho que realmente a gente vai precisar do apoio dos formadores de opinião aí, né? do nosso hospital aqui, né? E em relação aos colaboradores, é o que eu citei. A gente, quando fez essa proposta, eu fiz um piloto na divisão administrativa, 2017, 2018, com isso. Funcionou super bem. Quando eu saí da divisão administrativa, teve um colaborador que me falou assim, nossa, João, se eu pudesse falar uma coisa bacana que você fez aqui pela divisão administrativa, foi essa questão de como a gente conversa hoje. Então, tem isso até registrado, porque foi muito legal mesmo, né? E depois que a gente ampliou isso para o hospital, realmente, no começo você vê uma certa resistência, mas na hora que o pessoal começa a estudar, que ele facilita tanto a vida, né? E realmente a gente tem os colaboradores muito parceiros, assim, nesse sentido. Então, eu estou muito confiante que, com o apoio do corpo docente, né, e com o apoio do corpo também de colaboradores do hospital, né, a gente vai conseguir avançar com isso mesmo aqui. E, como sempre, né, colocar o CAISM como piloto, né, como modelo para essas coisas. Né. Então, acho que a gente tem que caminhar nesse sentido. Né. Então, muito obrigado por essas manifestações. Juliana, você quer fazer mais algum comentário? Acho que não tem mais perguntas no chat. Juliana Fernanda, uma honra, professora, ter participado da sua última reunião aqui como chefe de departamento, tá? Queria registrar isso também, tá? Todo o apoio que a senhora nos deu aí, sempre na administração, então realmente me sinto muito lisonjeado de ter participado desse momento, tá? E o que eu falei para a senhora, né? A senhora sempre comentava, não, porque eu não sou da administração, mas a senhora sempre teve uma cabeça administrativa, viu? Sempre teve, tá? Então, que bom que a senhora ficou no departamento aí também, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade. Enfim, acho que a minha exposição era essa. Não sei se a Juliana quer fazer um comentário também. Agradecer a oportunidade e colocar a divisão de dados também à disposição para a gente fazer esse crescimento, como o professor Cássio falou, crescimento conjunto aí com toda a comunidade do CAISM. Obrigada. Muito obrigada, gente. Só assim, né? Mais uma vez, eu sempre falo isso, né? Que trabalhar no departamento de tocoginecologia dentro do CAISM é sempre um privilégio enorme para a gente. Realmente é um lugar onde a gente pode trabalhar junto, pode crescer, ver as coisas se concretizarem, né, João? E assim, eu achei fantástica toda essa proposta, todas essas propostas da universidade e vocês encabeçando isso na área da saúde. Parabéns mesmo, tá? Parabéns, Juliana e João. Vocês são pessoas, assim, futuristas e gente assim que faz a gente se diferenciar, a gente crescer, né, como departamento, como grupo. Parabéns mesmo. Gente, muito obrigada. A semana que vem a gente não vai ter reunião. A semana que vem já vamos ter chefe nova no departamento, né? A doutora Cássia vai assumir a chefia do departamento. Vai ser um prazer enorme passar todo o departamento aí para as mãos da Cássia, que conhece muito bem as coisas aqui. Mas a semana que vem a gente tem a SOGESP Campinas. Então, como a gente interrompeu várias atividades e muitas pessoas estão participando, a semana que vem tem a SOGESP Campinas, e na outra quinta-feira, a reunião do departamento vai ser um concurso de professor titular, tá? Concurso de professor titular na área de ginecologia. A candidata é a professora Cristina, que hoje é chefe da divisão de
ginecologia, então vai estar fazendo o seu concurso de professora titular, que é uma honra também para o nosso departamento. Então, próxima reunião Congresso GESP, a próxima concurso da professora Cristina, e a gente vai conversando e mantendo todo mundo avisado, tá bom? Gente, muito obrigada, tchau, tchau, até mais. Obrigada, João, Juliana, de novo, excelente apresentação, viu? Obrigado, Então, foi um prazer. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.